Muito bem, queridos, estamos aí de volta para a nossa aula. Pegue aí as suas anotações. Eu sou a professora Sara Arinana, tá com vocês aí para a gente aprender um pouquinho mais de ciências. Vamos dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento. A gente vai falar sobre composição do ar e no nosso detalhamento, propriedades do ar. Então, se concentre, anote, preste atenção. Daqui a pouco a gente volta. Aprender ciências é ver o dia a dia, agora de uma forma diferenciada, porque o conhecimento, ele muda a gente. Por exemplo, aqui vocês estão vendo 2 balões, com certeza vocês já viram esse tipo de balão por aí. E aqui a gente vai demonstrar com o balão que o ar tem massa. Sim, esse ar que a gente respira e por onde a gente caminha, em todo o ambiente que a gente anda, tem ar. É como se nós estivéssemos inundados dentro de uma piscina de ar. Então, se eu pedir para você pegar o ar, você não vai conseguir. E como assim o ar tem massa? A gente usa um balão para demonstrar que o ar tem massa. Olha só, se não tivesse, não encheria o balão. A gente tem aqui um balão cheio e um balão seco. Isso aqui comprova que o ar ocupa espaço. Ele é uma matéria e tem massa. Quando a gente sopra o ar ou usa um compressor para encher, a gente está mostrando aí que o ar existe, que ele ocupa espaço, que ele tem massa. Vamos à nossa cartela para começar a falar um pouco mais sobre o nosso conteúdo. Propriedades do ar, matéria e massa. O ar tem massa e ocupa espaço. Exemplo: ao soprarmos um balão de aniversário, ele fica cheio de ar e ocupa mais espaço. Observem aí nessa imagem, a gente tem um garotinho, isso é um experimento que ele tem na mão, que você pode realizar em casa. Um cabide, de um lado um balão seco, do outro lado um balão cheio. E você vai perceber que o balão que está cheio, ele vai pesar. Então, isso comprova que o ar tem matéria e tem massa. Isso é uma das propriedades do ar. Eu trouxe também um outro experimento que vocês podem realizar. Vamos ao vídeo? Vocês conseguiram perceber esse experimento? Então, na primeira tela, né, você vai ter um reservatório. Esse reservatório vai ser colocado água, depois colocaram um corante, e aí pegam um copo e no fundo do copo você coloca um papel. Deixa o papel bem colocado lá naquele copo. Quando você vira o copo dentro desse recipiente, apesar de entrar um pouco de água no copo, o papel no fundo não vai ficar molhado. Por quê? Porque tem ar ali dentro e impede que a água chegue até o fundo do copo. Vamos ver novamente o vídeo agora com a explicação? Vamos lá! Muito bem, com esses experimentos a gente consegue comprovar que o ar ocupa tem matéria e ocupa espaço, e isso é uma das suas propriedades.
Vamos continuar falando das propriedades do ar. Olha aí a nossa próxima cartela. Acompanhem comigo a leitura. Resistência. O ar se contrapõe ao movimento porque ele tem resistência. Quanto mais depressa andamos de bicicleta, maior será a resistência do ar. E aí você tem um exemplo, né? Um garotinho andando de bicicleta. Observem que essa resistência do ar também se faz presente quando a gente anda aí de voadeira, que você sente aquele ar que dói em você, é a resistência do ar. Então, há sim uma força que te segura, é a resistência do ar que você vai quebrando quando faz movimento, né? Quando há um movimento em velocidade. A outra propriedade do ar é a compressibilidade. Quando o ar é comprimido, ele diminui o seu volume. Exemplo, apertar o êmbolo da seringa até o fim, o ponto até onde vai o êmbolo mostra o quanto o ar foi comprimido. Então, a gente tem aí na primeira imagem, você tem, quem não sabe o que é êmbolo, né? Aquele recipiente de injeção. Então, quando você aplica o êmbolo da injeção, ele vai diminuir o ar. Reparem aí na figura que o dedo está tampando a saída de ar. Então, o ar vai ficar mais apertadinho e até aonde vai é a quantidade de ar que tem ali. Esse ar está sendo comprimido. Essa propriedade de que o ar pode ser comprimido, ele recebe o nome de compressibilidade. E na outra imagem, o ar retorna. Quando você solta o êmbolo e volta, o ar novamente se espalha. Essa propriedade do ar, ela se chama elasticidade. Acompanhem comigo aí na próxima cartela. Quando o ar volta a ocupar o espaço que ocupava antes, ele tem isso é elasticidade. O exemplo é quando apertamos o êmbolo da seringa, tampando o orifício e depois soltamos o êmbolo e retorna à posição anterior. A gente tem aqui também outro balão que eu trouxe para vocês para a gente ver essa propriedade do ar. Esse é um balão que é de outro material, um material acrílico. Observem aqui comigo. Esse balão está cheio, o ar está aqui dentro, ocupando todo o espaço. Observem que quando eu aperto, há uma pressão, então o ar diminui. Mas assim que eu solto, ó, o ar já ocupa esse espaço de novo. Então, ele consegue ficar... eu consigo comprimir o ar, né? E aí eu tenho a propriedade de compressibilidade. Mas assim que eu solto, o ar novamente ocupa esse espaço. Por isso que a gente chama também de propriedade de elasticidade. Vamos à nossa próxima cartela. Expansabilidade é a propriedade que o ar tem de aumentar de volume, ocupando todo o lugar. Como um exemplo disso, a gente tem aí uma mulher enchendo um pneu. Isso é a propriedade de expansibilidade. Também a gente pode usar essa propriedade, né, com um balão. Ele ocupa todo o lugar e ainda que tenha uma resistência, por exemplo, em um balão, se a gente fizesse uma competição de balão, vamos ver quem enche mais rápido até o balão estourar. Aquele balão que ficasse mais cheio, ele ia ocupar todo o espaço até aquele material conseguir segurar o ar lá dentro. Se fosse colocado mais ar e aquele material não tiver resistência para segurar, ele vai espocar. Então, o ar tem essa propriedade de ocupar todo o espaço que ele está sendo colocado, né? Todo o espaço ele tem ar. Se você pegar uma garrafa de água, tampar, ela estiver fechada, você consegue, se ela estiver sem tampa, você amassar a garrafa plástica, ela vai conseguir amassar. Mas se você tampar a garrafa e tentar amassar, você não vai conseguir, porque tem ar lá dentro. Olha aí um outro exemplo. Acompanhem comigo na cartela.
Um vidro, né, com perfume, quando o vidro de perfume é aberto e o cheiro se espalha pelo ambiente, pois o aroma volátil misturado com o ar ocupa um espaço. Isso é muito característico, né? Se a gente estiver em um lugar fechado, em um ambiente fechado, e chegar, por exemplo, alguém que derrubou o vidro de perfume em cima, assim perfumou demais, esse odor acaba ocupando todo aquele espaço. E em algumas localidades, se você tiver algum vidro de perfume sim destampado, é um odor volátil, ou seja, ele vai se alocar no ambiente, né? Vai ter trocas gasosas e ele vai ocupar esse espaço desse ambiente. Isso aí mostra também uma propriedade do ar de expansibilidade. O ar vai também entrando nesse recipiente e colocando o odor para fora, o cheiro. Continuando o nosso assunto de propriedades do ar, acompanhem comigo aí na cartela. Uma mesma quantidade de ar pode ocupar um espaço maior ou menor. Olha só, a mesma quantidade pode ocupar um espaço maior ou menor. Imagina então esse exemplo que nós estamos colocando aí. Quando o ar ocupa um espaço maior, dizemos que o ar se encontra rarefeito. Quando o ar ocupa um espaço maior, dizemos que ele se encontra rarefeito. Observem que não diminui a quantidade de ar, é apenas a pressão. Então, essa pressão faz com que as moléculas de ar fiquem mais afastadas e quando essas moléculas de ar estão mais afastadas, a gente chama de ar rarefeito. Um exemplo disso, de ar rarefeito, é quando as pessoas alpinistas sobem as montanhas. Vou desenhar aqui uma montanha. Aqui embaixo, a gente vai ter muitas moléculas de ar. Muitas moléculas de ar. À medida que as pessoas sobem uma montanha, essa quantidade de ar, ela vai diminuindo. Reparem só, as moléculas vão ficando mais escassas, vão ficando mais afastadas. Então, quando essas moléculas de oxigênio de ar vão ficando mais afastadas, a gente diz que ela é um ar rarefeito. Vamos continuar na cartela vendo o ar comprimido. Olha só. Ocupando um espaço menor, dizemos que o ar se encontra comprimido. O fato de ser compressível e expansivo do ar dá várias utilidades. Observem aí que isso é um jato de água, utilizando para lavar ferramentas. Isso por quê? Porque é uma mangueira com ar comprimido. Então, esse ar faz com que saia com muita força essa água quando liberada e ao fato do ar conseguir ser comprimido, consegue fazer com que ferramentas possam ser utilizadas pelo homem. Continuando a nossa aula, na próxima cartela, a gente tem a seguinte informação. Vimos que o ar, ele ocupa espaço, ele tem massa, ele possui propriedades e ele também se movimenta. E quais são as características do movimento do ar? Acompanhem comigo na cartela. Quando há espaço para ser ocupado, o ar o ocupa, mas para isso tem que se movimentar. Durante esse deslocamento, forma-se uma corrente de ar ou vento. Quando esse deslocamento é vertical, é chamado de corrente de ar. Vamos à imagem? Quando este deslocamento é vertical, é chamado de corrente de ar. É chamado de vento quando o deslocamento da massa de ar é horizontal ou paralelo à superfície terrestre. Então, temos o vento quando ele vem de forma horizontal, de forma geral, isso é caracterizado como vento. E a corrente de ar, ela é um deslocamento vertical do vento. Isso são correntes
e o vento é na forma horizontal, mais próximo à superfície da Terra. E a corrente de ar, ela vem como uma coluna, né? Aí, nessa forma vertical. E ela tem muitas ações que as correntes são responsáveis, principalmente com a formação de frentes frias, de massas frias, de massas de ar quente. Tudo isso ocasionado por esses movimentos que a gente conhece como corrente de ar. Vamos continuar na nossa cartela falando sobre a formação do vento. Olha só. Existem vários fatores que podem influenciar na formação do vento, como pressão atmosférica, radiação solar, umidade do ar e evaporação. Influenciam diretamente nas características do vento. Fazem com que este possa ser mais forte, como uma ventania, ou suave, como uma brisa. Vocês já perceberam isso, né? Que às vezes você está na sua casa ou está em algum lugar próximo ao rio e você sente um vento. Às vezes ele vem de forma mais branda, às vezes ele vem mais forte. Tudo isso está caracterizado pelas características desse vento. A gente viu que a pressão, a quantidade de vapor de água, várias coisas influenciam nesse vento, que pode ser uma ventania e pode ser aí uma brisa, um vento mais suave. Em regiões mais altas, vamos na cartela? Em regiões mais altas, como no alto das montanhas, por exemplo, o vento costuma ser mais forte, pois não há interferência das construções. Então, em algumas cidades, a reclamação, por exemplo, nossa, aqui não tem vento, né? Não passa um vento, não tem uma corrente de ar. Por que isso acontece? Porque há várias construções. Em cidades litorâneas, por exemplo, quando a gente fala de cidades litorâneas, a gente está falando daquelas cidades que são próximas ao mar. E que o vento vem para a cidade, mas quando se constrói muitos prédios, esse vento não consegue adentrar na cidade. Então, em locais mais altos, como não há construções, esse vento costuma ser mais forte. As brisas, como a gente falou, elas são muito frequentes na praia. Aí a gente tem a imagem de uma praia, as ondas do mar, então são muito frequentes e você pode sentir com frequência a brisa. Mas, professora, como é que são formadas essas brisas? Vamos na cartela? Na nossa cartela, a gente traz a informação sobre as massas de ar, que são responsáveis pelas formações dessas brisas. Olha só, acompanhem comigo esse vídeo que eu trouxe para vocês falando da formação das brisas. Olhem, vamos lá comigo. Na praia, durante o dia, a areia se aquece mais depressa que a água do mar. Dessa maneira, o ar que está sobre a areia esquenta mais que o ar que está sobre a água do mar. Dessa forma, o ar que está sobre a areia sobe e o ar que está sobre a água vem ocupar o seu lugar, formando a brisa marítima. Essa brisa ocorre durante o dia, no sentido do mar para a praia. Durante a noite, o ar sobre a areia esfria antes do ar sobre a água. O ar que fica sobre a água à noite está mais quente que o ar que fica sobre a areia. Dessa forma, o ar mais quente sobre a água sobe e o ar mais frio que está sobre a areia vem ocupar o seu lugar. É a chamada brisa terrestre, que sopra durante a noite no sentido da areia para o mar. Vocês viram aí que há essa interferência, essa mudança de ar frio para ar quente, e isso é responsável pela formação das brisas. E a brisa, ela muda, né? Você viu que durante o dia vem do mar para a terra, durante a noite é da terra para o mar. Vamos agora falar sobre a massa de ar, que é super importante para as formações das frentes frias e das frentes quentes. Olhem só comigo, acompanhem comigo a leitura da cartela. As massas de ar são representadas por grandes extensões de ar com propriedades como temperatura, umidade e pressão, praticamente uniformes, ou seja,
são uma grande extensão de ar que estão ali com as mesmas temperaturas, umidade e pressão. O encontro de duas massas de ar com características diferentes forma as frentes, que podem ser quentes ou frias. Vamos ler novamente essa cartela. As massas de ar são representadas por grandes extensões de ar com propriedades como temperatura, umidade e pressão, praticamente uniformes, ou seja, eu tenho uma grande massa de ar, uma grande extensão de ar que elas estão ali iguais em temperatura, em pressão. E o encontro de duas massas, ou seja, de outra extensão de ar com características diferentes, temperaturas diferentes, umidade diferente e pressão, elas formam as frentes, que podem ser quentes ou frias. Se você já assistiu ao jornal, já viu aí em algum momento, quando a moça está falando do clima, fala, se preparem para uma frente fria, uma frente quente vai atingir tal região, o que as massas de ar vão sobrepor o estado tal, o estado aquele. O que ela está falando disso? Está falando dessas massas, dessas grandes extensões de ar com características diferenciadas, que podem se encontrar e ocasionar aí frentes quentes e frentes frias. Vamos na cartela saber como é que isso ocorre. Olhem só. Uma frente quente é formada por uma massa de ar quente que empurra a massa de ar frio. Ocorre frequentemente a formação de nuvens e chuva. Vamos analisar essa imagem? A gente tem uma imagem com o ar quente empurrando o ar frio, né? Então, o ar quente empurra essa outra massa de ar que tem características diferentes, por exemplo, a massa de ar frio, e ele desce e forma nuvens carregadas e constantes chuvas. Então, ela é formada por uma massa de ar quente e empurra a massa de ar frio. Não esquecer, a frente quente é formada por uma massa de ar quente que empurra uma massa de ar frio. Ocorre frequentemente a formação de nuvens e chuva. Na nossa próxima cartela, a gente tem a formação da frente fria. Forma-se uma frente fria quando uma massa de ar frio se encontra com uma massa de ar quente. Então, quando uma massa de ar frio se encontra com uma frente quente, a gente tem a formação da frente fria. A massa de ar frio, por ser mais densa, tende a deslocar-se por baixo da massa de ar quente. Ocorre geralmente ventos, trovoadas e chuvas fortes. Então, por isso que a moça do tempo no jornal sempre fala assim, nos estados do sul, nos estados do norte ou nos estados do centro-oeste, se preparem aí para uma frente fria, porque ela vem aí carregada de ventos fortes, chuvas fortes até e inundações. Vocês viram aí que a gente falou que a massa de ar frio, ela é mais densa, né? Então, ela fica mais embaixo e por isso ocasiona aí toda essas chuvas torrenciais, muitas trovoadas, tudo isso ocasionado pelas frentes frias. Vamos continuar com a nossa cartela. Vamos lá. Nós analisamos inicialmente a formação da frente quente. Agora, olha aí a formação da frente fria. A gente viu que antes, né, na formação do ar quente, ele empurra a frente fria, ocasionando chuvas. Nesse caso da frente fria, o ar frio vem de forma mais densa e ele passa por baixo desse ar quente. Então, o ar quente sobe, o ar frio, ele passa por baixo
E com essa passagem nesse cruzamento de pressões e temperaturas diferenciadas, que vai ocasionar aí fortes chuvas, tempestades e por isso às vezes enchentes, alagações também podem acontecer com o encontro dessas massas diferentes. Então é por isso que no jornal, quando a moça fala do clima e fala uma frente fria vai atingir tal local, uma frente quente vai atingir tal local, é também uma forma de preparar a população daquele local para o que pode acontecer. Essa movimentação do ar, a gente viu que o ar se movimenta, ela é importante para o nosso clima, para os ventos, para que a floresta realize a sua fotossíntese, é responsável também por várias situações do nosso dia a dia. A gente sabe que com chuva o nosso dia é de um jeito, com o sol funciona de outra forma, né? Às vezes você tem a ideia de amanhã vou lavar roupa, colocar roupa no sol, aí amanhece o dia chovendo e aí muda toda a sua característica do dia. Então, a formação dessas frentes e os movimentos do ar, eles são responsáveis por diversos fenômenos meteorológicos. Mas o mais conhecido, e inclusive o que é bem preocupante, são os furacões. Como é que esses furacões acontecem? Como eles se formam? Nós trouxemos um vídeo para vocês. Vamos assistir? Formados sempre nas águas dos oceanos, os furacões são ciclones tropicais, assim como os tufões. A origem desses fenômenos meteorológicos é a mesma das chuvas. Vale lembrar que furacão e tornado são fenômenos diferentes, pois o primeiro tem origem no oceano e o segundo geralmente na terra, mas pode surgir no Oceano Pacífico. Além disso, um tornado pode ser percebido inteiramente a olho nu, enquanto os furacões são grandes demais para isso. Os furacões podem durar até uma semana e, quando alcançam o litoral, causam grande destruição com ventos que ultrapassam a 200 km por hora. Os furacões nascem quando a água dos oceanos atinge temperaturas superiores a 26 graus e evapora. Ao subir, esse vapor encontra camadas mais frias e forma grandes nuvens de tempestades. Durante esse processo, a pressão atmosférica diminui e começa a atrair massas de ar para partes mais altas do céu. Essas correntes de ar passam a se movimentar rapidamente em forma de círculos, desenvolvendo o olho do furacão. Em toda a área do furacão, chove e venta muito. No entanto, no olho dele faz muito calor, não há nuvens e não chove. Dessa maneira, é por essa região que a água continua evaporando e alimentando o furacão. Vimos aí que furacões são diferentes de tufões. Então, quando a gente vê aquele tufão que você consegue identificar, que aqui na nossa região a gente costuma chamar de redemoinho. Ah, um redemoinho, aconteceu um redemoinho. Recebe esse nome. Quando você consegue identificar, isso é um tufão. Os furacões, você não consegue ver a quantidade, né? A não ser que seja pelas estações espaciais que conseguem identificar o tamanho do furacão. Mas o furacão ele pode durar até uma semana, por quê? Porque ele se alimenta, esse movimento circulatório dele, você viu aí que tem a interferência do ar. O ar quente e o ar frio, eles se alimentam, trazendo aí, evaporando a água, formando chuvas, raios, então ele vem acompanhado de uma grande tempestade. Muito bem. Concluímos a nossa aula falando aí de propriedades do ar, falamos ainda sobre massas de ar, frente fria, frente quente e também sobre formação de furacões.